Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor David Adriano do canal Memória de Cálculo Matemática Elementar. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de matrizes, certo? Ensino médio. Hoje nós vamos conhecer os tipos de matrizes, ou mais precisamente as suas matrizes especiais, que vai ser importante para nós em estudos futuros. Então, antes de a gente começar, vai aparecer no cantinho da sua tela. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com a galera. Venha ser um calculista, venha aprender matemática de maneira simples e divertida. Deixe sugestões de resolução de questões, conteúdos. Se vocês querem fazer live, nós podemos fazer live de algum conteúdo da matemática. Vai ter muita novidade boa vindo por aí, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá hoje para conhecer os tipos de matrizes. Essa aula vai ser um pouquinho maior, porque nós vamos fazer o estudo por completo. E no final dessa apresentação, nós vamos fazer alguns exercícios para aprimorar o que a gente estudou. Então, vamos lá. O nosso primeiro tipo de matriz especial é a matriz quadrada. O que é a matriz quadrada? É toda matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas, como você pode ver nos nossos três exemplos. A matriz A é uma matriz quadrada de ordem 3. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 3 linhas e 3 colunas. A matriz B é uma matriz quadrada de ordem 2, onde eu tenho 2 linhas e 2 colunas. E a matriz C é uma matriz quadrada de ordem 1, significa que eu tenho uma linha e uma coluna. Então, se você observar, toda vez que você tiver uma matriz onde ele já te dá bem que a notação específica, que no caso é essa daqui, ó, que significa o quê? Numa matriz quadrada A de ordem n, os elementos A e J tais que I igual a J formam a diagonal principal. Então, lembre-se que numa matriz ela vai ter duas diagonais, a diagonal principal e a diagonal secundária. Antes, para você entender a diferença de cada uma das duas, a diagonal principal é fácil você descobrir em uma matriz. É quando os elementos, ou seja, o número de linha, o I, for igual a J. Então aqui eu tenho A11, A12, A11, A22 e A33. Significa que eu tenho a minha diagonal principal. E lembre-se, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. A diagonal principal, ela sempre vai ser o quê? Positiva. Já a minha diagonal secundária, observe que os elementos são diferentes. Ou seja, o que são diferentes, professor? O número de linha é diferente do número de coluna, a não ser esse elemento do meio, que pertence tanto à diagonal principal quanto à diagonal secundária. E a diagonal secundária, ela vai ser negativa. Tá certo? Professor, mas por que você está falando isso? Mais na frente, quando a gente for estudar determinantes, vocês vão lembrar dessa dica bem aqui. Então, continuando aqui para nossas matrizes especiais. Agora nós temos aqui alguns tipos interessantes que a gente tem que conhecer porque pode ser importante para resolver determinada questão. Por exemplo, a matriz linha é toda matriz que possui apenas uma linha. Observe que ela só tem uma linha, mas ela tem 3 colunas. Então, essa matriz ela é conhecida por uma matriz 1 por 3, uma linha e 3 colunas. Observe que você tem aqui uma matriz coluna. É toda matriz que possui apenas uma coluna. Observe que ela só tem uma coluna, mas ela tem 3 linhas. Então, se você for escrever a ordem dela, ela vai ser uma matriz 3 por 1. 3 linhas e uma coluna. E a matriz nula é fácil você identificar. É toda matriz cujos elementos são todos iguais a zero. Observe que eu tenho uma matriz aqui de ordem 2 por 2 e todos os elementos dela são iguais a zero. Continuando aqui para o nosso estudo de matrizes. Matriz triangular. Uma matriz quadrada de ordem n é denominada matriz triangular quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Então significa o quê? Observe bem, uma matriz ela vai ser triangular
quando ele diz que os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal são nulos, ou seja, ele quer dizer zeros. Está aqui, ó. Observe que eu tenho uma matriz de ordem 2. Esse zerinho que aparece aqui, eu posso classificar, ou o tipo dessa matriz é chamado matriz triangular de ordem 2, porque eu tenho um zero acima da diagonal principal, que é esse camarada aqui. No exemplo, na minha matriz aqui, na matriz B, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho os zeros abaixo da minha diagonal principal, que é 8, 1 e 3. Então, está aqui a minha matriz triangular. Está aqui o nosso triângulo aqui. Já nessa outra aqui, observe que os zeros estão acima, vou aqui fazer a seta, acima da minha diagonal principal. Então, para ela ser matriz triangular, os zeros, ou seja, os elementos que são nulos, pode estar abaixo ou acima, tá certo? Pode estar em uma dessas duas posições. Professor, e se tiver tanto em cima quanto embaixo? Qual é essa matriz? É a próxima que a gente vai ver, que é a matriz diagonal. Denominamos matriz diagonal toda matriz quadrada em que os elementos acima e abaixo da diagonal são nulos. Vamos fazer um exemplo. Temos os exemplos aqui. Observe que agora eu apareço zero tanto abaixo quanto eu apareço zero acima. Tanto que ela está aqui, esses zeros estão acima da diagonal principal e esses zeros estão abaixo da diagonal principal. Então eu tenho uma matriz de ordem 3. Observe que todas as matrizes que nós estamos trabalhando são matrizes quadradas. Fica mais fácil para os nossos cálculos, tá certo, pessoal? Observe aqui a nossa matriz B, ela é uma matriz de ordem 4. Observe que os zerinhos estão aqui, que formam um triângulo, e eu tenho outros zerinhos aqui embaixo que formam um triângulo. É uma matriz diagonal, porque eu tenho dois triângulos, tanto em cima quanto embaixo, separados apenas pela minha diagonal principal. Mas tem uma observação importante que eu botei aqui. Preste bastante atenção. Olha só, isso aqui pode cair em alguma questão de vestibular ou concurso. Se todos os elementos da diagonal principal forem iguais, a matriz diagonal é denominada matriz escalar. Então, como é que elas poderiam aparecer? Poderia aparecer desse jeito. Observe que a minha diagonal principal, que está aí com a seta, são todos os 5, correto? Então, eu tenho 5, 5, 5 e 5. Observe que eles são o quê? A minha diagonal principal. Se você observar bem, acima da diagonal principal, nós temos esse triângulo e abaixo eu tenho esse outro triângulo, cujo todos os elementos são o quê? Ó? Os elementos são nulos. E aqui também, eles são o quê? Nulos. Então, essa daqui é uma matriz escalar, certo? Ela é uma escalar. Por quê? Porque todos os elementos da diagonal principal são iguais. Beleza? Continuando aqui, galera. Agora, nós vamos conhecer a matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É fácil de você identificar. Ela sempre vai ser uma matriz cuja sua diagonal principal, que é esses elementos aqui, ó, que eu estou tracejando aqui para você, sempre vão ser todos iguais a quem? A 1. Sempre. E os demais elementos dela, que são esses daqui, ó, vão ser que? Zeros. Então é fácil você identificar uma matriz identidade ou escrever uma matriz identidade, dependente da ordem. Da ordem 1, da ordem 2 e da ordem 3. É só você preencher a diagonal principal. Lembrar que de ordem 3 você tem 3 linhas, não é isso? 3 linhas e 3 colunas. Ok? É só você escrever nessa ordem. E lembrando que a diagonal principal é sempre igual a 1 e os outros elementos é igual a 0. Isso denomina a minha matriz identidade. Agora, nós vamos conhecer a matriz transposta. Professor, não, vamos transportar essa matriz para onde? Travou aqui um pouco aqui, peço perdão. A matriz transposta, pessoal, é simplesmente você inverter. Você vai inverter o quê? O que era linha vira coluna e o que é coluna vira linha.
É só isso que você vai fazer. Então observe bem. Primeiro, para você memorizar bem, escreva a ordem ou o tipo dessa matriz A. Ela é uma matriz o quê? Você tem 2 linhas por 3 colunas, correto? Correto. Agora observe que eu vou escrever a transposta, ou seja, se aqui a primeira é uma matriz 2 por 3, a transposta vai ser uma matriz 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Então vamos escrever aqui. Como é que ficaria? A linha 1, que é 6, 4 e 9, vai virar a coluna 1, 6, 4 e 9. A linha 2, 7, 1 e 9, vai virar a coluna 2, 7, 1 e 9. E aí está feita a minha matriz transposta. Tranquilo, bem fácil. Então, continuando. Agora nós vamos trabalhar igualdade de matrizes, que é muito importante para o estudo de matrizes e também vai ser importante para as operações de matrizes que nós vamos trabalhar futuramente. É simplesmente quando as ordens das matrizes A e B são iguais. Se somente se todos os elementos de A é igual ao seu correspondente em B. Então, se eu tenho uma matriz A, que no caso eu tenho essa minha matriz aqui, de ordem, foi até do exemplo anterior, vamos pegar ela aqui também para a gente poder trabalhar. Uma matriz de ordem 2 por 3, observe que a minha matriz B também é de ordem 2 por 3. Se as ordens são iguais, significa que cada elemento de A, correspondente de determinada posição, vai ser igual ao correspondente de B. Por exemplo, quem seria, no caso aqui, se você olhar, fica fácil você identificar. O 6, ele está se associando com quem? Vamos botar ele aqui em cima. Ó. O 6 está se posicionando com quem? Se igualando com o A11. O 4 está se igualando com o A12, ou seja, esse elemento de A12 de B é igual ao 4 da matriz A. O 9 vai ser o elemento A13. O 7 vai se associar com o elemento 21, A21. O 1 vai se associar com o elemento A22 e o 9 vai se associar com o elemento A23. Somente isso. Então, quando você tem uma igualdade de matrizes, você pode relacionar cada elemento disso. Mas, professor, é só isso que eu posso aplicar? Não. Nós vamos ver que, através desse conhecimento, nós podemos identificar valores ou elementos de uma matriz. Tá certo, pessoal? Então, continuando aqui. Agora nós vamos conhecer a matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? Uma matriz quadrada A é simétrica se somente se A, que é a minha matriz A, é igual a elevado a T. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a transposta dessa matriz. Quando eu aplicar a transposta dessa matriz, ela vai ter que ser igual a essa matriz A. Então, vamos aplicar aqui pela definição que a gente já aprendeu. Então, vamos lá. Quem é aqui, ou seja, o que é linha, vai virar coluna. Então, a linha 1, menos 10, 5 e 3, vai virar menos 10, 5 e 3, correto? A linha 2, que é 5, 0 e menos 8. E a linha 3 vai virar a coluna 3. 3, menos 8 e 16. Olha só que legal. São iguais, galera? São. Observe que os elementos são todos iguais, mesmo aplicando a transposta. Então, quando você aplica esse daqui e elas são iguais, significa que ela é uma matriz, uma matriz simétrica. Belezinha? Continuando. Agora nós vamos aqui para a matriz antissimétrica. O que significa matriz antissimétrica? Uma matriz quadrada A é antissimétrica se somente se A é igual a menos a transposta dela. Então vamos lá. Eu vou fazer de acordo com o que está dizendo aqui com a definição e depois eu vou dar uma dica na hora que você tiver uma matriz antissimétrica. Então vamos lá. Vamos aplicar a transposta dela. A elevado a T. Que é, no caso, você simplesmente inverter o que era a linha virar coluna. Então vamos lá. A linha 1 vai virar coluna 1. 0,
menos 5 e π. A linha 2 vai virar a coluna 2. 5, 0 e menos 8. A linha 3 vai virar a coluna 3. Menos π, 8 e 0. E aí eu fecho aqui. Agora eu vou aplicar, ou seja, vou negar essa matriz. Ou seja, negar eu vou aplicar a menos. Vou aplicar o menos. Então vai ficar menos a transposta. Então como é que ficaria aqui? Se eu for aplicar menos a transposta, vai ficar menos a elevado a t. Isso daqui vai ser igual a quem? Isso vai ser nada mais, nada menos do que 0. Menos por mais, então vai ficar 0. Aqui é 5. Negativo vai ficar menos 5. Menos por menos vai ficar mais, então vai ficar mais π. Fecha aqui a matriz. Menos por menos dá mais, então vai ficar 5. 0 permanece do mesmo jeito. Mais 8 com menos vai ficar menos 8. Π, que aqui é positivo, mais por menos vai ficar menos π. Menos por menos vai ficar mais 8. E 0, com 0 mais por menos sendo 0, vai continuar sendo 0. Então observe que quando eu aplico a transposta negativa, ou seja, A igual a menos A transposta de A, e se for iguais, ou seja, essa é igual a essa daqui, significa o quê? Que ela é uma matriz antissimétrica. Professor, mas você disse que tinha uma maneira bem fácil. Tem. Observe a diagonal principal aqui, ó. A diagonal principal dela é nula, não é isso? Diagonal principal dela, não é isso? Ela é o quê? Nula, correto? Ela é nula. E nesse caso aqui, observe ó, que elas vão sempre se repetindo, ó. 0 e aqui vai ficar 0. Então a matriz antissimétrica é fácil você identificar, ela sempre vai ter a diagonal principal nula, ou seja, todos os elementos iguais a 0. Beleza? Depois disso daqui, nós vamos agora aprofundar o nosso conhecimento. Vamos resolver alguns exercícios relacionados aos tipos de matrizes que a gente trabalhou. Então eu separei algumas questões de cunho bem interessante para a gente trabalhar. Então, galera, agora nós vamos, depois de ter assistido e conhecido os tipos de matrizes e suas matrizes especiais, nós vamos resolver 3 exemplos para aprofundar o que a gente estudou até agora. Então, vamos lá. No exemplo 1, ele te dá o quê? Sendo I2 a matriz identidade de ordem 2, determine o número real x tal que nós temos a nossa matriz x ao quadrado menos 15, 0, 0 e x menos 3 é igual a I2. Isso significa que a sua matriz x ao quadrado menos 15, 0 e 0 e x menos 3 vai ser igual à matriz identidade de ordem 2. Então, o que você tem que lembrar de matriz identidade? Que sua diagonal principal é igual a 1 e os elementos que não pertencem à diagonal principal são todos iguais a 0. Pois bem, então feito isso, nós podemos fazer a seguinte observação. Qual a observação? Observe que a minha matriz A, que é essa matriz aqui, que está desse lado, e essa daqui é a minha matriz B, que é a matriz identidade. Observe que os elementos de A são correspondentes ao de B, porque a matriz A tem ordem 2 por 2 e a matriz B tem ordem também 2 por 2. Então, os elementos de cada ordem de uma matriz são iguais. Por exemplo, observe o elemento aqui. Esse 0 que está aqui, que no caso vai ser quem? O A12, não é isso? O A12 vai ser igual ao B12. São iguais, o 0 é igual a 0. Isso quer dizer que o elemento A11 é igual ao elemento B11. Isso quer dizer também que o elemento, nesse caso aqui, esse aqui é o elemento A21, é igual ao elemento B21. E para a gente fechar aqui, ó, nós temos que o elemento aqui A22
é igual ao elemento B22. Então, nós podemos utilizar o conhecimento de igualdade de matrizes. Para a gente descobrir o x, a gente pode igualar o elemento A22 é igual ao elemento B22. Isso quer dizer que x menos 3 é igual a 1. Logo, x vai ser igual a 3 mais 1. Portanto, x é igual a 4. Pois bem, conhecemos o valor de x na questão. Se você fosse resolver aqui, se você igualasse o A11 igual ao B11, também você ia chegar ao valor de 4, mas com cuidado, olha só. Você tem aqui x ao quadrado menos 15 igual a 1. Logo, x ao quadrado vai ser igual a 16. Portanto, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Isso quer dizer o quê? Significa que, nesse caso aqui, você tem duas raízes, uma positiva e uma negativa, que é uma equação do segundo grau. Portanto, x pode ser igual a 4 ou x pode ser igual a menos 4. Então, uma das duas vai me satisfazer. Como eu já fiz aqui, pelo outro método, que é uma equação do primeiro grau, nós já sabemos que o valor de x que vai nos satisfazer é x igual a 4. E esse daqui não vai servir para nós nessa questão. Certo? Então, vamos para o nosso segundo exemplo. O segundo exemplo, que é da Universidade Estadual de Londrina, diz o seguinte. Uma matriz quadrada A diz-se simétrica se A for igual a elevado a t. Ou seja, a matriz A tem que ser igual à sua transposta. Assim, se a matriz A, que está aparecendo aí na sua tela, é simétrica, então x mais y mais z é igual a. Então, primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a transposta dessa matriz. Então, como é que ficaria? Vamos fazer bem aqui do lado. Então, o que diz ser uma matriz transposta? A matriz transposta diz o seguinte, que o que é linha vira coluna, e o que é coluna vira linha. Então, vamos lá. A linha 1 vai virar a coluna 1. Então, aqui eu tenho 2, menos 1 e 2y. A nossa linha 2 vai virar a coluna 2. Então, eu tenho x, 0 e z menos 1. E a nossa linha 3 vai virar a coluna 3. Então, fica 4, 3 e 2. E aí a gente fecha aqui. Observe que elas são correspondentes, porque essa matriz é uma matriz 3 por 3 e essa matriz é uma 3 por 3. Então, significa que os elementos são correspondentes. Então, observe bem, esse menos 1, aqui vamos botar aqui com a cor destacada para você visualizar, esse menos 1 aqui, ó, que está aqui na posição do meio, vai ser igual a esse x que está aqui no meio, ó. Tá vendo? Então, eu já sei o valor do x. Então, vamos botar aqui o primeiro, o valor descoberto foi x é igual a menos 1. Muito bem. Agora, vamos descobrir o outro, o segundo valor. Quem vai ser o segundo? O y. Olha só, esse 2y, aqui, ó, esse 2y vai ser igual a quem? A esse daqui, a 4. Então, eu tenho que esse elemento é igual a esse elemento aqui, que no caso seria quem? O A13. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. Então, aqui eu tenho 2y é igual a 4. Y é igual a 4 dividido por 2. Y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. Descobri o valor de y. Agora falta a gente descobrir o valor de z, que é o nosso terceiro valor ser descoberto. Então, nesse caso, z vai ser isso aqui, ó. Olha só, o z eu posso usar essa relação aqui, z menos 1 corresponde a esse elemento aqui. Então, nesse caso, eu tenho que z menos 1 vai ser igual a quem? A 3. Logo, z
é igual a 3 mais 1, portanto, Z vai ser igual a 4. Perfeito. Então, agora ele não quer a soma? Então, a soma de x mais y mais z é igual a quanto? X é igual a menos 1 mais o y é 2 e o z é 4. Fazendo isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1. 1 mais 4 vai ser igual a 5. Então, a resposta correta é letra E de espera, 5. Então, galerinha, agora nós vamos responder o nosso exemplo 3 para finalizar a nossa aula sobre curso de tipos de matrizes e matrizes especiais. Então, o que é que diz a questão de número 3? Sabendo que as matrizes A, 2, 4 e 3, 5, 2 e 1, e a matriz B, que é x ao quadrado menos 2, 5, x mais 6, 2, 3 e 1, obedecem à condição que A elevado a t é igual a B. Então, significa que a transposta de A é igual à matriz B. Conclui-se que x é um número, nós temos as alternativas aqui, ímpar positivo, ímpar negativo, par positivo, par negativo, racional, não inteiro. Então, vamos lá. Resolvendo aqui, nós temos primeiro que aplicar essa condição aqui, A elevado a t. Vamos aplicar a transposta da matriz A. Então, o que significa? O que é linha, vira coluna. Então, aqui eu tenho 2, 4 e 3. E agora aqui eu tenho 5, 2 e 1. Muito bem. O que eu fiz? Eu transformei essa matriz, que no caso ela tinha a ordem 2 por 3. E ela ficou uma matriz agora de qual ordem? 3 por 2. Isso que é matriz transposta. Agora, ele diz que a transposta de A é igual à matriz B. Então, vamos igualar. Quem é a nossa matriz B? X ao quadrado menos 2, 5, correto? E agora eu tenho aqui x mais 6, e aqui é 2, e aqui eu tenho 3, e aqui eu tenho 1. Observe que aqui também eu tenho uma matriz 3 por 2. Como a gente já estudou igualdade de matrizes, significa que cada elemento correspondente da matriz A é igual ao elemento da matriz B. Então, observe que você tem a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 2. Se você igualar A11 igual a B11, você tem uma equação do segundo grau, certo? Você pode resolver, é tranquila. Ou se você pode também igualar os elementos quem? O A12, no caso aqui seria A21, perdão, A21, igual, que é esse elemento aqui, com esse elemento aqui. A21 é igual ao B21. Quem seria eles? Nesse caso seria 4 igual a x mais 6. Então, a gente resolve isso aqui tranquilamente. Então, fica 4 menos 6 igual a x. Portanto, a nossa resposta vai ser quem? X é igual a menos 2. Então, a alternativa correta aqui vai ser quem? Letra D. Vai ser um par negativo. Então, isso foi nossa aula de hoje, voltada para o estudo de matrizes, ok? Hoje a gente estudou os tipos de matrizes, as matrizes especiais, trabalhamos e as suas operações. Então, eu espero que tenha gostado. Não deixe de compartilhar com a galera, deixe seu like, venha ser um calculista também. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau!